Olá, está começando mais um episódio do podcast Tour pelo Mundo e é o início de uma série especial, uma série diretamente do Peru sobre Machu Picchu e tudo que envolve a mística desse local. Nessa série temos 2 episódios. Um hoje, que é o relato da minha viagem, e o outro com uma entrevista inédita com Daniel Nunes. Ele foi meu professor de jornalismo de viagens, é um jornalista excepcional que vai falar um pouco sobre sua experiência no Santuário Inca. E temos uma surpresa na 3ª semana que eu vou revelar no próximo episódio apenas. Então fique aí e acompanhe o primeiro episódio da série especial Machu Picchu. Mas espera, antes de começar, você já me segue nas redes sociais? Se não segue, por favor me siga, dê seu feedback, gostou, se não gostou, o que prefere, o que onde não prefere, qual o próximo destino, qual a sua viagem, vai ser muito importante para mim. Então, eu tô no Instagram, principalmente, eu tô no Twitter, agora no Clubhouse, é só procurar @TurNunes, Tur, T-H-U-R, Nunes, e mandar sua mensagem e me seguir. Eu até tentei colocar @Tour pelo Mundo, mas infelizmente alguém já pegou esse nickname, esse arroba, mas não tem problema, é só procurar @TurNunes e me seguir lá e mandar sua mensagem, seu feedback, sua crítica e vamos crescer juntos, ok? Então, agora segue seu episódio. Cheguei a Cusco em um voo saindo de Lima às 16 horas de uma terça-feira. O aeroporto estava lotado, o que era de se esperar por ser uma cidade muito turística. Porta de entrada para quem quer conhecer Machu Picchu, um dos destinos mais procurados do globo. Mas, para minha surpresa, metade das pessoas ali eram taxistas frenéticos que disputavam a atenção dos turistas aos gritos. Sentei por alguns instantes em uma área externa próxima à saída de desembarque, para pensar no que iria fazer. Me senti como uma celebridade maravilhosa, pois, enquanto eu estava sentado, os taxistas se amontoavam em um pequeno alambrado a mais ou menos 5 metros de onde eu estava, abanando as mãos e gritando para chamar a minha atenção. Foi aí que eu tracei uma estratégia: passar por eles como quem não quer nada e perguntar para algum funcionário do aeroporto qual era o meio mais econômico de transporte até o centro histórico de Cusco. E assim o fiz. Com um boné na cabeça e óculos escuros, saí a passos acelerados em meio à multidão, esquivando os motoristas que sedentos ofereciam preços imperdíveis. Com muita dificuldade, me livrei do assédio descontrolado dos motoristas e encontrei um simpático policial que me informou que, infelizmente, o único meio de transporte disponível dentro do aeroporto eram os táxis oficiais. Engraçado, como eu iria saber quais são os táxis oficiais e quem não era mediante a multidão? Mas ok, vamos lá. Olhei o preço do Uber, que embora não entrasse oficialmente no aeroporto, dava tranquilamente para chamar do estacionamento, e no aplicativo estava marcando 20 soles até o meu hostel. Bom, já tenho uma base. Agora só preciso escolher o alvo correto, um taxista que não está no meio da multidão. Assim, quando me oferecer um preço absurdo, que com certeza iria acontecer, teria tempo e espaço para negociar. Avistei um homem jovem de calça jeans e camisa social branca amarrotada, encostado em seu carro, com um crachá no peito. Talvez isso seja o sinal que o taxista é oficial. Ele estava vendo alguma coisa no celular. E pensei, é ele, vamos lá. Olá amigo, quanto está a corrida até o Cusco Packers, hostel que tinha reservado pelo Booking, e depois fui ver que foi sim a escolha correta. Mostrei a localização do GPS do celular e o taxista me respondeu: amigo, 20 soles eu te levo até lá. Lembrei do preço do Uber, isso me deu uma boa margem para negociar. Não, cara, 20 soles é muito, cara.
Foi aí que outro taxista, um senhor maltratado pelo tempo, com um bigode que sobressaía seu rosto e chamava toda a atenção, e sem um crachá de identificação. Ele ouviu a nossa conversa e rapidamente se prometeu. Eu te levo lá por 15 soles. Irritado, o taxista mais novo gritou com o de bigode, e assim se iniciava uma épica batalha cusquenha pelo meu contado dinheirinho. Bom, pra mim, tava ótimo. A concorrência me deu uma margem maior para negociar. No fim, a peleia se encerrou com o vencedor. No caso, eu, que consegui baixar uma corrida de 20 soles para 7. Em respeito ao taxista mais novo, até porque não gostei da atitude do senhor bigodudo, fechei a corrida com ele. Cusco está a mais de 1.000 quilômetros de distância da capital Lima e fica a 3.399 metros de altitude. A antiga capital do Império Inca é porta de entrada para exploradores e turistas que pretendem visitar a cidade perdida de Machu Picchu, entre outras dezenas de ruínas espalhadas ao redor da cidade. Seu nome em quechua significa umbigo do mundo e era considerada o centro do globo para a antiga civilização que constituiu na cidade sua capital política e econômica do império, que em seu auge exerceu seu domínio e expandiu seus territórios para onde hoje é o Peru, Bolívia, Chile e Equador, até o norte da Argentina. Quando eu cheguei no Cusco Packers, um simpático hostel no alto da cidade de Cusco, que aproveita muito bem a sua localização. Ele oferece uma vista privilegiada do centro histórico, através das suas janelas e tetos transparentes que iluminam o local durante o dia e é invadido pelas luzes da cidade durante a noite. Estava cansado, pois já viajara há um tempo pelo Peru e, assim como La Paz, que já teve episódio aqui no podcast, a altitude castigava. Fui recebido pelo Jonas, um dos administradores local. Ele era jovem, magro, estatura baixa e em estilo índio, ostentando sua camisa xadrez marrom em cabeleira, ajeitando sua franja que escorria pelo lado do rosto como se tivesse saído de um clipe do The Killers. Simpático, ele abriu o mapa da cidade e mostrou todos os pontos interessantes para se visitar, assim como onde encontrar caixas eletrônicos no mercados, entre outros. Foi aí que ele me perguntou se, além de outros tours, eu desejaria ir a Machu Picchu. Cara, é óbvio, ir para Cusco e não conhecer Machu Picchu é como ir para o Egito e não visitar as pirâmides de Gizé. Ele me apresentou as alternativas e foi assim, como o Império Inca, meu dinheiro também ia ser extinto pela feroz influência ocidental. Olha, nós temos duas opções. Por trem, por de um dia só, sai de manhãzinha aqui de Cusco e volta à noite. E por carro, uma viagem de 6 horas até uma hidrelétrica, depois uma caminhada de 2 horas por entre a floresta, seguindo o trilho de trem até chegar em Águas Calientes. Ali você dorme à noite, acorda às 5 para subir até Machu Picchu, visita, desce, caminha mais 2 horas, de volta, pega a van, chega aqui às 23 horas e dorme. Por motivos óbvios, além do fato que eu tenho um carinho enorme por ferrovias, meu pai era ferroviário e lembro quando ele me levou para andar de trem pela última vez, nos anos 90, pois ele sabia que o transporte passageiro se encerraria. Minha primeira opção foi a viagem de trem, sem dúvida. Ok, a viagem de trem vai te custar $200. O quê? Trem? Eu disse trem? Não, você entendeu errado, cara. Era carro. Carro que eu queria dizer. Por mais que eu tenha esse apego afetivo, como diria Mano Gaspar do podcast Folha de Teresina, If Money Talks, Bullshit Walks. A viagem de carro era bem mais econômica e foi cobrada em soles, não em dólares. E estava incluso alimentação e hospedagem. Machu Picchu nas últimas décadas sofreu uma escala de preços. A cidade perdida dos Incas, encontrada em 1911, se tornou o maior ponto turístico do Peru e em 1985 foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Mas foi em 2007 que ela entrou na lista dos lugares turísticos mais desejados pelos viajantes, ao ser eleita por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, em votação aberta pela internet, uma das 7 maravilhas do mundo moderno.
No dia seguinte, arrumei minhas coisas e esperei meu guia chegar no hostel por volta das 8 da manhã. Passei algumas horas dentro da apertada van com 20 turistas, sendo um brasileiro, eu, no caso, um argentino, 2 colombianos e 2 chineses totalmente perdidos. E o resto dos assentos preenchidos por chilenos de várias partes do país. Geralmente, os tours tentam reunir os passageiros por regiões do mundo. Isso é, uma van com latinos não necessitaria um guia bilíngue, barateando o custo da viagem. Os brasileiros ficam no limbo, geralmente são colocados com um grupo que fala espanhol, a não ser que seja um grupo grande. E os chineses colocaram ali porque ligaram foda-se mesmo. Em uma das paradas conheci Ramon Pineda, um jornalista colombiano de 52 anos, professor de jornalismo da Universidade de Antioquia, em Medellín. Barbudo, culto, com uma cara mesmo de professor de humanas. Ele é apaixonado por viagens e estava viajando para Machu Picchu pela segunda vez, sendo a primeira vez há 20 anos atrás. E assim como eu, estava assustado com os preços exorbitantes oferecidos. Bueno, yo visité Machu Picchu hace 19 años. Bom, eu visitei Machu Picchu há 19 anos e voltei agora em 2020. Foram 2 experiências diferentes. Há 19 anos era evidentemente mais barato. Eu pude fazer a viagem de trem, um tour de um dia, ir a Machu Picchu, saindo de Cusco às 6 da manhã, chegando no trem no meio-dia, subir, descer e regressar a Cusco com tranquilidade. Eu não tinha muito dinheiro, mas nos pareceu normal os preços. Eu não tenho agora o valor, mas era bem acessível. E quais diferenças há nesses 20 anos? Muitas. A primeira é que a gente pode sentir o monopólio dos trens, que são chilenos, são do Peru, mas são chilenos, o que faz que o destino fique muito caro e muito pouco acessível. Me parece muito bonito, em termos gerais, a alternativa que as agências puseram para você fazer o trajeto a pé e em ônibus, fazendo um contrapeso a esse monopólio dos trens, que para mim parece terrível. Realmente me parece terrible. O caminho para chegar à hidrelétrica Santa Teresa é longo. Cerca de 6 horas de viagem em uma estrada sinuosa que acompanha as curvas da montanha enquanto descemos. Embora não pareça, Machu Picchu fica abaixo de Cusco, a 2.430 metros de altitude. Conforme o tempo ia passando, o céu, que até aquele momento estava nublado, deu lugar aos primeiros raios de sol que iluminavam o desfiladeiro, dando cor e formas à vegetação e ao rio com várias cascatas que desciam por entre as pedras. Em muitos momentos, esses pequenos riachos cruzavam a rodovia. Não havia pontes ou aquedutos. Os automóveis passavam por meio da água para a diversão de alguns que achavam aquilo incrível e para medo de outros que já estavam preocupados com os perigos da pista e com razão. O caminho é perigoso. Em alguns pontos tínhamos que reduzir a velocidade para desviar das rochas que descolavam durante a noite. Os deslizamentos são comuns na região, na temporada de chuva principalmente. Em fevereiro do ano passado, uma violenta inundação deixou 4 mortos e 50 feridos no distrito de Santa Teresa, que é caminho para Machu Picchu. Christian Felipe, de 24 anos, turista chileno, que conheci na minha estadia em Cusco e que havia visitado a cidade naqueles dias, um dia antes, na verdade, foi surpreendido por um deslizamento que o deixou preso, ele e todos na van, por uma noite inteira na estrada. Luego de haber parado y haber recomenzado nuestro viaje, Logo depois que recomeçamos nossa viagem, depois de ter parado, quando faltavam 3 horas para chegar a Cusco, no nosso hotel, a van de turistas e passageiros brecou de repente. O motorista nos disse que havia tido um deslizamento e a estrada estava bloqueada por pedras e pedras pequenas. Aí nesse momento começou o caos. Nós chilenos estávamos muito cansados, já que passamos o dia inteiro em Machu Picchu com chuva, subimos com chuva, descemos com chuva, acordamos às 4 da manhã.
E estar naquele lugar às 7 da noite era muito chocante. Meu amigo Aldin comunicou aos turistas coreanos o que estava passando, que estávamos presos. E eles entraram em choque. E como eu disse anteriormente, eram 7 da noite. Havia uma grande neblina, fazia aproximadamente 5 graus Celsius. Estávamos presos, sem sinal de celular, totalmente ilhados. Podia ser uma tragédia maior. E logo tivemos que nos acostumar a estar naquele lugar. E aproximadamente às 5 da manhã, quando a gente acreditava que ia chegar uma máquina para abrir o caminho, que nunca chegou, as pessoas da região, que eram moradores dos povoados ao lado, começaram a tirar as pedras do caminho para estabelecer uma via para passar os automóveis. Isso demorou muitas horas. E só assim começaram a passar primeiro as caminhonetes 4x4, depois os caminhões, os ônibus, até que a rota ficou plana e pudemos sair aproximadamente às 8 da manhã. Das 8 da manhã, chegamos às 12 em Cusco. Desde las 8 de la mañana llegamos a las 12 a Cusco. Chegamos na hidrelétrica por volta das 3 da tarde. Paramos em um pequeno restaurante abarrotado de gente para almoçar. Uma fila de viajantes famintos se formava em volta do buffet simples, entre funcionários agitados que gritavam que estavam faltando copos ou peixe, qualquer coisa. Mesmo com a alimentação incluída, quando o assunto é Machu Picchu, todos querem ganhar um pouco mais. As bebidas não eram inclusas e eram extremamente caras, se cobrava por tudo, guardanapo no banheiro, até mesmo o Wi-Fi tinha um custo de 2 soles. Mas almoçamos e começamos nossa caminhada. Fazia calor naquele dia. O sol iluminava as montanhas e a vista nos encheu de expectativa para o que estava por vir. Passamos por uma agência de controle de entrada, onde um velho senhor, com um bigode que cobria a boca, olhos cansados, nos pediu para assinar um papel e desejou boa viagem, sem muita empolgação. Caminhamos até a estação de trem, última parada para quem se arrependeu da escolha de caminhar por entre os trilhos, e seguimos. Com exceção de uma escadaria curta, o caminho é reto, sem muita inclinação. Caminhávamos por entre as árvores, acompanhando o rio Urubamba, e ao longo do trajeto havia várias tendas vendendo água, tinha alguns campings também e locais para descanso. A cada quilômetro que percorríamos, a montanha ia se agigantando. Neste ponto já tinha me adiantado e não via mais meus companheiros de viagem. Caminhava sozinho. Um ótimo momento para refletir sobre a vida, o universo e tudo mais ao som do rio e das cachoeiras que se formavam pelo caminho. De tempos em tempos eu ouvia de longe a buzina do trem, que aumentava pouco a pouco. Encontrei um grupo de viajantes animados que percorriam para colocar suas moedas nos trilhos. Achei interessante a ideia, fiquei curioso. O que será que acontece? Ela amassa, voa, fica grudada? O resultado ainda é um mistério para mim, pois minha atenção logo foi atraída pela buzina, agora bem alta. O trem chegara. Enquanto ele passava, minha mente foi longe. Era como uma realidade paralela. Os passageiros observavam sorridentes da janela, sentados em mesas, observando o mundo passar. Para chegar até o santuário do Inca, é necessário ir até Machu Picchu Pueblo, mais conhecida como Águas Calientes, que é a cidade do rio Urubamba, cujo nome em quechua é Machu Picchu, e fica a 6 quilômetros da entrada do parque. Não existe estradas até a cidade, pelo menos não aberta ao público, o que levanta dúvidas de como os ônibus que servem o parque turístico chegaram até lá. Mas oficialmente não há, ou eu não sei, estou falando besteira. E como o valor das passagens de trem é um grande impeditivo, é comum que os visitantes encarem horas de caminhada até a cidade. Por isso, os tours mais baratos por vans duram no mínimo 2 dias. Um para chegar até a hidrelétrica e caminhar até Águas Calientes, e outro para conhecer as ruínas e retornar. Há também a possibilidade de realizar esse caminho por conta própria, pegando o ônibus de Cusco até a hidrelétrica e encontrar uma acomodação na cidade ou em campos no caminho. O trem passou e o som da buzina ia diminuindo. Olhei para o lado e o grupo de viajantes já não estava mais lá.
Vou ter que esperar até outra oportunidade para saber o que acontece com as moedas. Ou procurar no Google. Mas decidi manter esse mistério até a próxima oportunidade. Durante a caminhada, me senti correndo uma maratona, pois os vendedores que vendiam água no caminho incentivavam os viajantes. Vamos lá, falta pouco! Você já passou da metade, força! E isso dá sim energia e um sentimento de dever cumprido quando cheguei na cidade. E que cidade! A cidade de Aguascalientes entrou de vez na minha lista de cidades mais charmosas que já conheci. É obviamente turística, mas isso não é nenhum demérito. Ela é cercada de montanhas que formam verdadeiros paredões. A cidade é cortada pelo rio Urubamba e suas estreitas ruas traçam um caminho em meio aos sobrados coloridos com bares, restaurantes, acomodações, lojinhas e souvenirs. Em cada praça eu encontrava um pequeno museu a céu aberto, que conta um pouco da história da civilização Inca. Na praça central está a representação do grande guerreiro Inca. Aguascalientes nem sempre foi assim. Ela se transformou para acomodar os turistas do mundo, como conta Ramon. Me sorprendió mucho el cambio de Aguascalientes. Surpreendeu muito a mudança de Aguascalientes. Aguascalientes era um povoado bem feio, sujo, pantanoso, com muito comércio informal por todos os lados. Agora eu vi a margem do rio Urubamba totalmente bonita, charmosa. A cidade está cheia de restaurantes, hotéis elegantes. Há 20 anos não estava tão organizada. Me surpreendeu gratamente como o poder do turismo pode mudar um lugar tão isolado em um ponto de refúgio antes de subir para Machu Picchu. Para que la gente la pase bueno antes de subir a Machu Picchu. Caminhei pela cidade observando cada representação, cada pedaço de história. Ouvindo ao fundo o som do rio, fui até a ponte para observar as águas que batiam nas pedras, iluminadas pelas luzes da cidade. Fiquei observando por um tempo, imaginando que não é à toa que a cidade perdida dos Incas é chamada Sagrada. Já eram quase meia-noite e o cansaço começava a pesar no meu corpo. Fui até minha acomodação, mas sem deixar de dar uma passadinha no bar ao lado, onde meus amigos chilenos festejavam. Entrei, tomei 2 cervejas e pude compartilhar daquela alegria que só os latinos-americanos podem oferecer. A cultura inca é rica, mas muito rica em representações. Sua mitologia faz parte da cultura andina até os dias de hoje e se misturam com a fé cristã de seus colonizadores, como mencionei no episódio sobre La Paz. Eu, pessoalmente, sou apaixonado por essa cultura e é muito interessante, e a cada viagem reconhecer braços da civilização por vários países. Por exemplo, estive em Vilcabamba, no Equador, e pude conhecer as ruínas do que um dia foi a colônia de férias da realeza inca. Várias dessas rotas, conhecidas como caminhos incas, são encontradas até o dia de hoje, e percorrê-los é viajar para o passado nos passos antigos guerreiros pré-colombianos. Antes de raiar o dia, já estava de pé. Um pouco cansado, mas eu tinha um objetivo a cumprir. Subir até a entrada das ruínas de Machu Picchu. Preparei minhas coisas, pois não voltaria até Aguascalientes. Da cidade perdida, caminharia de volta até a usina para voltar para Cusco. Tomei um banho gelado, pois, estranhamente, em Aguascalientes, há uma certa dificuldade para encontrar água quente. Vai saber, né? Ironias do destino. As visitas de Machu Picchu são limitadas a 400 pessoas por período. Isso é, uma turma visita de manhã e a outra à tarde. Como o período da manhã é mais disputado, porque para visitar a cidade é necessário passar uma noite em Aguascalientes, tive que sair bem cedo para conseguir passagem de ônibus e aproveitar o dia. Só há 2 maneiras de chegar até a entrada das ruínas. De ônibus, que custa $12 o trajeto, sendo $12 para ir e 12 para voltar. Não perca as contas. Se eu tivesse feito a viagem de trem, seriam $200, mas a ida e volta, $24. Já são $224 até o momento, sem contar alimentação e hospedagem, caso queira ficar em Aguascalientes. Depois de ver o preço, decidi subir a pé mesmo. Caminhei pelas filas quilométricas para tomar o ônibus,
Saí da cidade até o pé da montanha, e se eu não paguei a condução, os espíritos incas que repousam naquele local encontraram uma outra forma de me cobrar o preço. No caso, nos joelhos. Para quem decide abdicar dos ônibus, resta apenas uma opção: encarar uma escadaria de 2 km até a entrada da cidade. Confesso que quando me falaram da escadaria, eu pensei que era uma escada tradicional. Sabe aquelas escadas longas com degraus bem definidos com corrimão? Não é exatamente o que acontece ali. A escadaria é de pedra, escorregadia e meia vegetação. Em algumas partes as pedras somem e ficam só as elevações. Como a mata é fechada, a referência de início e fim fica meio distante. As únicas vezes que eu vi que estava chegando ou não era quando eu atravessava a estrada onde se passam os ônibus. O caminho corta essa estrada 3 vezes. São os únicos momentos onde a mata fechada dá lugar à terra batida. Então, sem saber qual etapa eu estava desse árduo caminho, continuei caminhando, enquanto minha mente ia longe, precisamente há 700 anos no passado, no tempo do Império Inca. A religiosidade em Quechua, não dada aos povos indígenas andinos, parte-se de uma perspectiva animista. O que significa isso? Significa que para esses povos, alguns animais, objetos e formas da natureza seriam animados, têm vida própria. Por isso, sua cultura é recheada de representações, lugares e objetos sagrados. Sua visão de mundo era dividida em 3 planos, representados por animais: a serpente, o puma e o condor. E é aqui que a história fica interessante. O condor, que representa o mundo de cima, o plano espiritual onde vivem os deuses. O puma era o reino dos homens. E o mundo inferior era representado pela serpente. Esse mundo inferior não necessariamente representa o mundo dos mortos, como em outras crenças, mas sim a vida. Segundo os incas, quando uma pessoa morre, ela volta para o seio da Pachamama, divindade que dá vida aos homens, aos animais e à natureza. Por isso ela é tão importante para a cultura andina até os dias de hoje. O ser humano andino deveria viver em equilíbrio com os 3 mundos, o que se chamava de Aini, que no idioma quechua quer dizer reciprocidade ou equilíbrio. Significa ter uma relação síncrona com a natureza. Esse equilíbrio está baseado na prática da solidariedade e da ajuda mútua entre os membros de uma comunidade. Machu Picchu e tudo que o cerca é uma grande representação desses mundos. O rio, que se comentava há pouco, é a representação da serpente, do mundo inferior, da Pachamama. Agora, se você procurar no Google uma imagem aérea da Cidade Perdida, vai reparar que seu formato é de um condor, o mundo espiritual. Por isso era tão sagrada. Mas Arthur, e o puma? Muitos historiadores afirmam que o puma é representado por Cusco. O mundo dos homens não poderia ser outro lugar do que a cidade ápice do poder do Império Inca. Mas há mais uma divindade dentre as inúmeras relatadas até os dias de hoje que chama a atenção. Mas este é assunto para mais tarde. Depois de algumas horas subindo escadaria acima, embaixo de uma garoa fina, finalmente cheguei à entrada da cidade. Ali os grupos se amontoavam e vários guias turísticos independentes ofereciam seus serviços em diferentes idiomas. Era o inglês, espanhol, alemão, francês e até mesmo português, mas era mais raro. Alguns, que já tinham fechado pacotes com um grupo de turistas, carregavam nas costas bandeirinhas fixadas com os nomes fantasias como Grupo Sol Nascente ou Grupo do Grande Guerreiro, um jeito divertido para conseguir virar um ponto de referência ambulante. E reunir seu grupo, claro. Infelizmente, meu guia não teve tanta criatividade, era o grupo do Juan. Aqui vale uma dica preciosa: se você quer ter uma melhor experiência no tempo que passar nas ruínas, o período da tarde é mais interessante. Por que, Arthur? Porque a maioria dos tours reserva a parte da manhã para visitar a cidade, assim há tempo hábil para retorno no mesmo dia. À tarde fica geralmente quem vai de trem. Se preferir, fique uma noite a mais em Águas Calientes e visite a cidade no período da tarde. Vai estar mais vazio e você não vai ter uma grande preocupação com o tempo.
Eu fui no período da manhã e me arrependi em partes. Vou explicar. Estava com uma grande expectativa de visitar a cidade. Desde criança, Machu Picchu me gerava uma grande curiosidade. Não tinha internet para assistir os vídeos, tours, ver as fotos no Instagram. Então criei uma visão idealizada das ruínas, que eram abastecidas pelos livros, com imagens e pelas reportagens de sexta-noite no Globo Repórter, que meu pai adorava assistir. Assim passei pela portaria esperando a oportunidade de explorar a cidade, cercado por toda essa áurea mística e misteriosa que tanto me encantou quando criança. E lá se foram mais $40. Vai anotando, não perca as contas. A primeira hora de visita foi frustrante. Com o parque lotado era difícil caminhar, mas avançamos com pequenos passos, barrando uns aos outros até chegar em pontos pré-definidos, onde o guia parava, explicava o que significava e dava tempo para todos tirarem fotos. O tempo de Machu Picchu estava nublado, e uma densa névoa circulava pela montanha, bloqueando a visão panorâmica das ruínas. Eram raras as ocasiões em que observávamos no horizonte as formas esculpidas em pedra das antigas habitações da nobreza inca. Quando você for planejar sua viagem a Machu Picchu, se possível, visite entre os meses de abril a outubro. Por quê? Porque desde os tempos do Império Inca, as estações eram divididas pela época de seca e as épocas de chuva. As épocas de seca eram de abril a outono e as épocas de chuva de novembro a março. Os incas seguiam esse calendário para definir quando arar a terra, plantar ou colher. No período de seca, há pouca chuva e principalmente pouca névoa. As fotos que vimos na internet com o tempo aberto são do tempo de seca. Por isso, se você visitar nesse período, além de ter uma vista melhor, o caminho é mais seguro, como mencionei anteriormente. Nos períodos de chuva, o caminho até Machu Picchu é mais perigoso. Depois de quase uma hora seguindo o grupo, já me encontrava totalmente irritado. Não tinha subido uma escadaria quilométrica para isso. E como uma ovelha esgarrada, no momento de desatenção do guia, fugi, e assim começou minha aventura na cidade. Longe da multidão, pude ver os primeiros visitantes que chegavam exauridos pelo caminho dos fundos. Alguém do meu lado comentou: eles estão chegando agora da trilha Inca. A trilha Inca é um meio de chegar até a cidade por um caminho antigo que a nobreza do Império realizava para chegar a Machu Picchu. Ela se inicia no Vale Sagrado, sendo 4 dias de caminhada. Durante a trajetória, os aventureiros passam por antigas ruínas que serviam como pontos de descanso e refúgio dos tempos passados. Legal, né? Quando eu conversei no Cusco Packers lá em Cusco, mostrei minha vontade de realizar o trajeto. Mas eram apenas $600. Claro, estava tudo incluído, alimentação, guia, mas $600 para mim não dava. Continuei minha caminhada pela cidade e de guia em guia fui aprendendo um pouco sobre o local. Em um determinado momento me vi só. Era como se tivesse voltado no tempo e redescobrido Machu Picchu novamente. Mas onde estava a multidão que me acompanhava no início da trajetória? Não é possível que eles ainda estivessem nos primeiros pontos. As horas foram passando e a névoa diminuindo. Já era possível ver toda a extensão. Olhei para a parte mais elevada onde se iniciava o caminho e pude observar que a multidão ainda estava lá, pois era ali que se localizavam os pontos mais famosos de selfies e poses que podemos observar em uma rápida pesquisa no Instagram ou no Pinterest. Essa é uma análise que vale a pena se aprofundar, pois é um símbolo do nosso tempo, do Zeitgeist. Fez as contas de quanto custou até agora a viagem para Machu Picchu? Muitos ali passaram horas na fila só para posar para fotos que renderiam muitos likes no Instagram. Depois foram embora. Não conheceram a cidade, foram embora. Quanto cada like custou? Sinceramente, eu não sei. Também não posso dizer que fiquei triste, pois enquanto tiravam as fotos, davam de presente todos os segredos da cidade para poucos visitantes que exploravam a história. E não foi apenas o custo e os visitantes que mudaram Machu Picchu. Hoje há mais segurança, muito menos pontos para visitação, como conta Ramon. ¿Qué cambios hay?
Ahora es menos Quais são as mudanças? hay un control Agora é menos más grande livre, sobre las cosas. há um controle mais grande sobre as coisas. Há 20 anos, digamos, eu poderia tocar a pedra sagrada, recarregar as energias com ela. Con ella Havia guias também, mas era evidentemente mais livre. libre. A subida ao Anapicho não estava controlada como agora, Pues ahora que tenemos que, se não me engano, é 200 pela manhã e 200 pela tarde. Não havia controle de entrada e tampouco custava. control de la Se entrada, subia, y tampoco havia tempo para fazer, mas não tinha um custo adicional. tenía un costo adicional. Mesmo com tudo isso, ainda tem gente que adora passar vergonha e desrespeitar o local. Como o grupo de visitantes, incluindo um brasileiro, um dos gênios da raça, decidiu defecar, para não dizer cagar, no meio das ruínas históricas, em uma área reservada de acesso restrito, conhecida como Templo do Sol, um dia depois de eu ter visitado o local. O que causou uma certa confusão no grupo da minha família quando compartilhava a matéria. Polícia peruana prende brasileiros por defecar em área sagrada em Machu Picchu. Um misto de preocupação e reprovação na pessoa. Encontrei Ramon um pouco depois. Ele havia reclamado com um guia que não queria seguir o caminho turístico, nem mesmo encarar as filas para as fotos. E foi assim que ele conseguiu um guia independente que, com seu caderninho de fotos debaixo dos braços, exemplificava a rica história por trás de cada pedra. Foi assim que chegamos ao ponto mais importante da cidade, o Templo de Viracocha. Aqui já falamos sobre a Pachamama, e se você visitar o Vale Sagrado, perto de Cusco, é possível visitar o Templo Inti, o Deus Sol. Duas das mais importantes entidades incas que nasceram no Lago Titicaca. Porém, nem o Deus Sol, nem mesmo a mãe de toda a vida e da natureza é comparável com Viracocha, o Criador dos céus e da terra. De toda a cosmovisão da antiga civilização, ele criou os deuses, criou o mundo do barro, tão sagrado que apenas o imperador podia adorá-lo. Por isso ele estava em Machu Picchu. Alguns historiadores cristãos acreditam que Viracocha era a representação do deus judaico ao povo andino, uma preparação para a vinda da palavra de Cristo aos povos latino-americanos, como descrito no livro Fator Melquisedeque. Fiquei fascinado por Viracocha, tanto que sentei sozinho enquanto o grupo seguia o tour e refleti. Peguei meu celular, que para minha surpresa em todo o trajeto gozava de um rico 4G. Agora eu sei para onde ia centenas de dólares gastos para chegar até ali. E pesquisei sobre o criador do universo Inca. É engraçado, eu já tinha lido sobre essa divindade, que ao visitar seu templo, que basicamente se resumia a uma pedra, me senti realizado. Fui interrompido por uma lhama que se aproximou trazendo consigo uma legião de turistas atrás da foto perfeita com um animal exótico. Era minha deixa. Chegara o meio-dia e tinha que retornar. Tinha um longo caminho por entre os trilhos para voltar à hidrelétrica e retornar a Cusco. Antes de descer a escadaria, comi um lanche e comprei uma empanada para a viagem. Refeição cara, que convertendo ficou quase R$100 na época. Com este prejuízo, mas com espírito de dever cumprido e sabendo que um dia retornaria, desci as escadarias escorregadias, respondendo as perguntas dos visitantes do período da tarde que questionavam: falta muito para chegar? Eu sempre respondia: falta mais um pouquinho só. Desonesto, né? Desonesto? Será? Sei lá. Acho que todo mundo precisa de um pouquinho de esperança às vezes, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Quando o caminho é longo, duro e difícil, o incentivo nos dá força para continuar a caminhada, sempre. Como os comerciantes no caminho de ida, apoiando os caminhantes a prosseguirem. A volta para a hidroelétrica foi muito mais fácil e me pareceu mais rápida. Pois além das belas imagens que irão ficar para todo sempre em minhas memórias, levava comigo todo o aprendizado milenar Inca. Respeito à natureza e à vida, pela Pachamama, o poder do simbolismo e como ele nos ajuda a compreender nosso lugar no mundo.
e como o equilíbrio desses dois fatores nos ajuda a construir coisas fantásticas, mesmo com as adversidades. E como o desequilíbrio pode terminar com tudo e deixar um lugar ruínas de uma sabedoria um dia esquecida. Oxu maré, lê, 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 maré. Oxu maré, lê, lê. E com essa pequena reflexão que terminamos mais um episódio do podcast Tour pelo Mundo. Mas a viagem de Machu-Picchu não acaba aqui. Semana que vem tem mais. Me siga nas redes sociais para saber mais novidades. @tournunes. Aproveite, olha lá, e ouça o episódio que gravei sobre La Paz. Um relato sobre a herança inca em contato com a cultura europeia dos colonizadores europeus. Então até a próxima e tchau!